aluno é um presente, ele é dom, ele é graça, ele é alguém que a gente se afeiçoa. E essa afeição, ela se reflete num aprendizado mútuo e ele é recebido como uma pessoa que vem para acrescentar, enriquecer todo o processo pedagógico da escola. Educação humanizadora é uma formação sólida que promove a excelência acadêmica. Ela é aquilo que permanece como raiz sólida. Ela faz com que o outro, o humano, torne-se protagonista, se eduque, né? Com uma ação protagonista para uma transformação da sociedade. Não importa a área do conhecimento, o aspecto científico, tudo fica a serviço dos valores. Essa é a grande proposta do Colégio Stella Maris. A identidade se baseia no Evangelho e, em especial, em valores como a fraternidade, a sabedoria, a paz, o bem, o acolhimento, o cuidado e experiência é o que não nos falta. São mais de 80 anos de formação humana e excelência acadêmica. O essencial para uma excelência acadêmica, vamos pensar o que é excelência. A excelência tem que caber o homem. Portanto, um currículo que não esteja atualizado com tudo aquilo que é necessário, robótica, cyberespaço, metodologias ativas, inovadoras, uma relação com o professor que dá vontade de aprender, materiais didáticos escolhidos e trabalhados a contento, tudo isso está presente. Mas o mais importante é que não está presente só aqui, mas aqui há um como. É esse como que é o nosso grande diferencial. A questão é que a gente tem que saber extrair o que é de bom, né, de cada coisa. Então, quando a gente tem intencionalidade aliado a uma dessas ferramentas, né, a tecnologia, o jogo, a gente consegue fazer com que o aluno embarque naquela experiência. Então, se eu trago um jogo aqui para eles, com uma proposta onde eles têm que observar, né, o adversário para tomar uma decisão correta, analisar a situação, então ele também se utiliza de vários recursos, né, de várias habilidades que ele possui ou potencializa essas habilidades, né? A gente ajuda ele a desenvolver essa questão. Tecnologia, né, os robôs, a inteligência artificial, ela vem para auxiliar o ser humano nas tarefas, né? Então, cada vez mais, o serviço braçal fica por conta dos robôs. O ser humano será treinado para dominar essas máquinas, a inteligência artificial, e conseguir tirar proveito disso, né? A inteligência artificial não vai substituir o ser humano, né? A gente sempre tem que ter esse fator humano para tomar essas decisões. Mas é importante que o ser humano tenha domínio dessa tecnologia, né? Então nós estamos aqui para isso, para aprender sobre esse pensamento computacional, a inteligência artificial, os robôs, para que a gente consiga construir, controlar e monitorar toda essa tecnologia envolvida e consiga dominar de forma que nosso serviço se torne mais leve, né? Usando as ferramentas apropriadas. Bom, as Olimpíadas elas acontecem tanto com frequência. A maioria dos alunos, principalmente do sexto para cima, sexto ano até o ensino médio, eles vão fazer uma Olimpíada que vai ser escolhida pela escola. Quando
houver a Olimpíada, que é uma data selecionada pela própria agência que organiza essas Olimpíadas, e todos os alunos que são do sexto ano para cima vão fazer ela. Geralmente não vai ter a escolha do aluno, porém vai ter a escolha dele se dedicar para estudar, para se sair bem nas Olimpíadas. Os professores, eles sempre nos apoiam, principalmente quando está uma data mais próxima da ocorrência das Olimpíadas, e eles vão fazer um conteúdo mais focado para elas, vão passar uma matéria de revisão, como por exemplo na Olimpíada Brasileira de Astronomia, a nossa professora de Física passou um conteúdo de revisão, passando a própria prova de anos anteriores para a gente estudar na aula. A turma criou um grupo de estudos para o BMEP, a Olimpíada Brasileira de Escolas Públicas de Matemática. A gente fez um grupo de estudos, toda segunda-feira à tarde a gente ficava aqui na escola e estudava. Isso com um mês de antecedência na Olimpíada, e quando chegou a primeira fase da Olimpíada eu passei, foram 3 alunos da minha sala que passaram. A Stella Maris é uma escola que ajuda muito os alunos, eles têm professores ótimos, os professores apoiam muito os alunos, as aulas são muito didáticas, conteudistas. Os professores dão aulas baseadas nas matérias que vão cair na Olimpíada. Por exemplo, na Olimpíada de Geografia, o professor de Geografia ele deu aulas sobre a matéria, passou lição de casa. Na Olimpíada de Matemática, o professor revisou alguns assuntos. Na de Química, o professor Milton também ajudou a gente na escolha da redação, do tema, na construção, nas normas ABNT. E isso é muito importante, a gente vê que realmente tem um espaço na escola, que a escola realmente se preocupa com os alunos. O processo para participar das Olimpíadas, o Stella Maris ele inscreve todos os alunos, então todo mundo participa. E na maioria das Olimpíadas que a gente participou, os professores ajudaram na preparação antes, e mesmo que não tivesse uma preparação tão com aulas e conteúdo, a gente sempre era avisado antes, então dava para se preparar bem. Eu não me senti tão ansiosa nem insegura, lógico que dá um pouco de ansiedade, porque é uma prova que a gente quer ir bem, só que com a preparação que a gente teve, eu me senti bem segura na hora de fazer a prova. O trabalho orientado a projeto, ele já é propício para que aconteça esse desenvolvimento do indivíduo, né? Nas características de emoções, né? Sentimentos, a questão socioemocional. Dentro desse contexto, você consegue o aluno vai ter que lidar com uma série de situações onde ele vai mobilizar diversas habilidades, né, e competências relacionadas ao desenvolvimento humano dele. Então ele vai ter que resolver problemas com os colegas, ele vai ter que se comunicar muito bem, vai ter que se organizar em função daquela proposta. Então ali você pode trabalhar diversas frentes com o aluno, desde o conteúdo até a questão da formação humana dele. Então a gente está lá para direcionar, para poder estimular, para poder contornar situações que eles ainda não tenham, né, capacidade de lidar sozinhos, mas a gente vai tentar juntos encontrar o caminho. No vôlei tem muito essa questão do trabalho em equipe, a gente tem que ter uma boa relação para a gente conseguir ter um bom jogo. E o vôlei, pelo menos para mim, possibilitou que eu explorasse muito as minhas relações com meus colegas. No sentido que, tipo assim, a maioria dos meus amigos eu conheci no vôlei, sabe? Então, o vôlei é muito esse esporte de confraternização e trabalho em equipe. Também acho que uma parte muito importante do esporte é a gente saber lidar com a perda e a derrota, porque muitas vezes a gente perde os jogos e não é sempre na vida que a gente vai ganhar. Eu acho que é uma coisa bem importante a gente saber lidar com a perda de uma forma que não seja muito destruidora, muito avassaladora pra gente. E aqui no Colégio Stella Maris a gente tem laboratório todas as semanas. Os nossos alunos aprendem na prática como incluir a ciência e o estudo científico no dia a dia deles. Aqui a gente tem as ferramentas para que eles possam incluir a ciência no dia a dia e conseguir entender melhor o mundo em que eles vivem. Ao mesmo tempo, também a gente consegue que eles compreendam melhor os conteúdos, porque eles trazem os conteúdos vistos em sala de aula para a parte prática.
O mundo da educação requer inúmeras parcerias, né? E isso remonta um pouco o nosso fundador, que lá no século XIX era um homem, um sacerdote muito visionário. Colocou que cada elo separado dos demais perde sua força e sua essência. E hoje a EducBank, né, faz memória para nós a fala do Padre Mênio nessa frase, veio para somar força aos elos da sociedade para a gente fazer acontecer o mundo da educação com eficiência e excelência acadêmica. Toda essa ação de uma formação sólida, dos valores que foram colocados, elas estão expressas aonde? Não é só uma teoria, elas são concretizadas em projetos, nos murais, nos espaços da escola. Você sente como se fosse uma presença desse grande desejo de transformação para que nós possamos ter um mundo de paz e bem.